Hoje eu quero falar com você sobre como eliminar barriga grande. E eu venho aqui falar como um ex-gordinho, mas também venho falar como um profissional que trabalha com emagrecimento há 10 anos, que eu já vi muitas coisas, que eu já vi muitos erros, e que eu quero explanar para você os principais erros que eu vi ao longo desse tempo e para você principalmente conseguir evitar e conseguir ter resultado mais rápido. Porque eu vejo que tem pessoas que lutam contra a barriga a vida toda e não conseguem eliminar ela. E aqui eu vou apontar alguns erros, os principais, e não só apontar os erros, mas falar como que você pode melhorar eles. Então, se você está com dificuldade de perder barriga, eu sugiro que você veja, e não só veja essa aula, mas aplique no final, porque realmente ver aulas é algo que nos dá uma mentalidade que a gente está melhorando, mas quando a gente não aplica nada, a gente não consegue melhorar. Então, eu preciso que você aplique para você ter resultado. Fechou? Então, estamos combinados. Vamos lá. Dieta e treino. Quais são os principais erros aqui? E eu vou passar por cada um deles. Então, primeiro erro, não há dieta, né? Então, primeiro erro da dieta é que não tem dieta. Quantas pessoas eu já vi que falam que comem pouco e na verdade elas estão ingerindo muitas calorias, né? Por exemplo, aquele biscoito cream cracker lá, que o pessoal insiste em comer falando que está fazendo dieta, quando na verdade esse biscoito é super calórico. Não sei se você já viu as calorias desse biscoito, mas ele tem muito mais calorias do que uma fruta, muito mais calorias do que arroz e feijão, muito mais calorias do que fontes que te dariam mais saciedade e te deixariam sem fome por mais tempo. E muitas vezes as pessoas comem 5, 6 desses biscoitos e vão ingerir muita caloria em pouca quantidade. E isso é uma das coisas que eu vejo de maior erro aí nas pessoas que tentam fazer dieta, né? Acham que comer pouco é sinônimo de estar em déficit calórico. E não é necessariamente isso que acontece. Déficit calórico é fundamental para você perder gordura. Tá? Sem déficit calórico você não consegue perder gordura. Se você não tiver isso, você pode treinar o que for, comer o que for, você não consegue perder gordura. Porque eu preciso sinalizar para o meu corpo que está faltando calorias. Para que dessa forma ele pegue as calorias da minha gordura de todo o meu corpo, do braço, da perna, da barriga, e ele utilize como fonte de energia para eu ir perdendo gordura nessas partes. Infelizmente não existe perda de gordura localizada, tá? Então eu não consigo direcionar essa perda de gordura para a barriga. Mas eu consigo ter algumas estratégias fazendo principalmente dieta e treino juntos, aonde eu consigo dar uma impressão de que eu estou perdendo mais barriga do que no resto do corpo. E eu vou entrar nisso em detalhes com você quando eu falar de treino. Tá? Mas pela dieta, apenas, a gente não tem como direcionar isso. Então a gente perde gordura do corpo inteiro. E se você exagerar, você vai acabar perdendo gordura, não só gordura, né? Mas massa muscular também. E eu vou entrar isso agora. Então vamos lá. Outra coisa que as pessoas erram muito. A dieta, mas a dieta está errada. Então, comendo pouco e perdendo massa muscular, você vai diminuir o seu metabolismo. Então, lembra daquele negócio de metabolismo lento? O metabolismo lento nada mais é do que o seu corpo não tendo um bom gasto energético com você parado. Por quê? Porque não tem muito músculo, porque não tem muito movimento. E aí, uma pessoa ela pode gastar parada, né? Só para colocar em números para você entender, uma pessoa com o mesmo peso da outra, se ela tem muita musculatura, ela pode gastar 1.700 calorias parada, enquanto a outra que não tem muita musculatura e tem o mesmo peso, ela vai gastar 1.400, 1.300. E aí já são 300, 400 calorias que você gasta no dia por estar parado. Então, o metabolismo lento nada mais é do que você não tendo essa demanda de calorias grande, você tendo dificuldade de queimar calorias. Porque você tem que comer já pouco, né? Então, uma pessoa que naturalmente gasta 1.700 calorias por dia, ela vai ter muito mais facilidade de perder gordura do que uma pessoa que gasta 1.300 calorias, né? Um déficit calórico para uma pessoa de 1.300 calorias, ela vai ter que comer muito pouco no dia. Então, uma das maneiras de você aumentar esse gasto calórico também é o exercício, né? Então, se você tem um gasto calórico baixo, você treina mais, você aumenta esse gasto calórico também, tá? Eu vou entrar mais nessa parte quando eu for falar de exercício. Mas, então,
Você não pode ter uma dieta muito restritiva, porque senão, além de perder gordura, você vai perder massa muscular, porque o nosso corpo, quando ele precisa de proteínas, a gente não tem estoque, ele vai simplesmente pegar a sua massa muscular. Então ele vai quebrar teus músculos para utilizar como proteína. Porque a gente usa proteína para muitas funções do nosso corpo, além da musculatura, além de ganhar músculo. Né? A gente usa para pele, a gente usa para unha, a gente usa para cabelo, a gente usa para funções vitais. Então, se você não der essa proteína para ele vai pegar dos seus músculos. Beleza? Para o corpo não é interessante ter músculo. Inclusive, o músculo ele aumenta o gasto de energia. Então, para o corpo que ele quer sobreviver, ele não quer ter músculo. Então, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai jogar esse músculo fora. Tá? Então, cuide dos seus músculos, das suas proteínas. Beleza? Outro fator que eu vejo de muito errado é que a pessoa faz dieta, mas ela joga muito nos fins de semana. Então, a pessoa começa a comer besteira na sexta-feira de noite e volta para dieta na segunda-feira. Meu, aí você já ingeriu muitas calorias no fim de semana que podem destruir sim o seu déficit calórico da semana. Suponha que você fique em déficit calórico segunda, terça, quarta e quinta, 200 calorias. São 800 calorias. 800 calorias de déficit calórico. E aí, no fim de semana, você decide comer rodízio. Cara, num rodízio tem em torno de 3, 4 mil calorias. Dançou. Você jogou seu déficit calórico da semana fora e possivelmente o déficit calórico de outras semanas fora também. Então você tem que tomar cuidado com o fim de semana. Fim de semana, se for muito avacalhado, ele pode destruir sim os seus resultados da semana. Tá? Eu falo por experiência própria, porque eu já tive também essas tentativas de dia do lixo, de comer diferente no fim de semana, e realmente começou a mudar meus resultados quando eu finalmente entendi isso e parei de avacalhar tanto no fim de semana. Isso não significa que você precisa ter uma dieta igualzinha no fim de semana, mas tem que entender que, por exemplo, em vez de eu escolher aquele hambúrguer que tem 1.500 calorias, eu posso escolher um de 500 caseiro, por exemplo. Eu posso fazer escolhas melhores no fim de semana. Eu posso, em vez de pedir uma pizza de 4 queijos, que cada fatia tem em torno de 350 calorias, posso pedir uma de marguerita, que tem 200 calorias. Né? Você come a pizza inteira, não que seja para você comer a pizza inteira, mas você tem muito menos, mais da metade de calorias a menos, sabe? Então é uma coisa que você tem que começar a se preocupar se você quiser ter resultado. Tá? E se você quiser comer um pouquinho de tudo e não ter uma dieta restritiva. Porque se você quiser ter uma dieta restritiva onde você come certinho todos os dias, você vai ter resultado. Só que, pela minha experiência, eu vejo que poucas pessoas conseguem, no longo prazo, manter isso. Porque é chato comer a mesma coisa. Né? Às vezes você vai num evento tal, você não vai comer nada. Já vi pessoas, e já fui essa pessoa, que fui num churrasco e não comi. Por quê? Porque não estava na minha dieta. Já fui bitolado. Eu considero bitolado, tá? E por que eu digo que bitolado? Porque você não é atleta, né? Não tem necessidade de você ser tão restritivo assim. Um atleta, eu entendo, o cara vai competir, o cara se esforçou, treina, beleza. Agora você é uma pessoa normal. Você não vive, às vezes, do seu corpo, né? Muitas blogueiras, influencers, elas vivem do corpo. Então, tem que ser na régua, bonitinho, senão não aparece o abdômen trincado. E para ela, aquilo vende. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Não queira fazer uma dieta de atleta se você não é. Você não precisa disso para ter resultado. Você pode ter resultados incríveis sem ser tão bitolado. Ok? Agora, se você quer ser atleta, quer competir, tudo bem. Se não, não vai por esse caminho, não. Tá bom? E, finalmente, algum alimento pontual que pode estar te inchando, pode inchar a sua barriga, certo? Quais são os principais vilões? Vamos lá. Aqui eu tenho lactose, glúten e food maps. Lactose, quando você é intolerante, quando você tem alguma resistência, alguma coisa do tipo que a lactose não te faz bem, te deixa inchado, etc., pode ser uma boa para você tirar um pouco ou tirar completamente a lactose. Se você sentir que é isso que está te inchando, tá? Para quem não tem nenhum problema com lactose, segue o jogo. Lactose não inflama, não tem problema nenhum com relação a isso. O que você tem que tomar cuidado é se você tem realmente algum problema com isso. Se você não tem, ignora, tá? Se você quiser testar se você tem, retira durante um tempo da sua dieta.
tá? Uma semana, 2 semanas, você tira, vê se teve diferença. Se você quiser continuar sem, tranquilo. Se não teve diferença nenhuma, então o problema provavelmente não era esse. Isso serve para lactose, isso serve para glúten, isso serve para food maps. Food maps são algumas ah, substâncias que contêm nos alimentos que podem gerar gases, tá? E alguns desses alimentos são feijão, brócolis e outros alimentos também. Tem uma lista, se você jogar Food Maps, você acha na internet. Mas você encontra nesses alimentos algumas substâncias que já geram gases. Se você tem problema com isso, dá uma olhadinha na lista de Food Maps, vê se você está comendo muito de alguma dessas coisas e também remove durante um tempo para ver se melhora, ok? E eu acho que essas informações aqui até agora já valeram um like. Então, se você gostou, deixa o like aí. Já se inscreve no canal para mais conteúdos. Prometo que serei mais presente aqui com esse tipo de vídeos, se vocês gostarem. Inclusive, o deixar o like já me ajuda a saber que vocês estão gostando para eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo bem tranquilo para vocês. Beleza? Essa foi a parte da dieta. Vamos para a parte do treino agora? O que eu posso fazer no treino que vai me ajudar a eliminar essa barriga? Então vamos lá. A gente tem as pessoas que só fazem cardio e a gente tem as pessoas que só fazem musculação. As pessoas que só fazem cardio, o problema de só fazer cardio é o seguinte: você perde massa muscular. Porque o que me mantém com massa muscular é fazer musculação. E o cardio, se você continuar fazendo só cardio, ele não tem um estímulo para manter a massa muscular. E aí vai ser o mesmo problema que a gente tem nas dietas restritivas. O meu corpo vai eliminar minha musculatura ao longo do tempo. E o meu metabolismo vai desacelerar. Então eu tinha um metabolismo de 1.500 calorias, vou passar a ter um de 1.400, 1.300. E cada vez eu tenho que comer menos para continuar perdendo gordura. Então, para eu driblar isso, o ideal é que eu faça musculação e coma proteínas adequadas. Beleza? Depois, daqui a pouco, na parte da musculação, eu entro nesse detalhe. E desacelera o metabolismo, que eu acabei comendo aqui falando antes, mas esse é um dos principais problemas de só fazer cardio. Beleza? Tanto que você vê atletas de corrida, geralmente eles são muito magrinhos. Por quê? Porque o cardio ele tem esse potencial de melhorar a minha queima de gordura. Então, eu queimo sim bastante gordura. Só que meus músculos vão embora se eu não praticar musculação junto, tá? E aí, a gente vem para a galera da musculação. Então, quando eu faço só musculação, eu tenho dificuldade de perder gordura. Por quê? Porque a musculação ela ajuda a acelerar meu metabolismo, daquele jeito que eu falei para você. Beleza? E se eu não faço cardio, o que acontece? Quando eu tenho essa mitocôndria aqui, tá? Isso daqui parece um feijãozinho e ela fica dentro da minha célula. E é aqui que acontece a queima de gordura. Então, essas mitocôndrias, elas são como se fossem fornalhas que queimam a gordura. E elas estão dentro de cada célula que a gente tem no corpo. Quando eu faço cardio, o que acontece com essas mitocôndrias? Eu estimulo elas a crescer, então elas ficam maiores. Consequentemente, elas queimam mais gordura. E não só crescer, mas multiplicar. Então, eu tinha uma mitocôndria, eu passo a ter duas. Eu passo a ter 3. E elas vão crescendo de tamanho quanto mais cardio eu faço. Então, concorda comigo que se eu faço cardio, eu tenho uma facilidade maior de queimar gordura porque eu tenho mais fornalhas queimadoras de gordura? Então, fazer cardio ajuda muito a queimar gordura. Então, só fazer musculação é besteira. Mas não fazer cardio é ruim, não fazer musculação é ruim, mas juntar os dois é o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque eu mantenho o meu metabolismo acelerado e, ao mesmo tempo, eu queimo gordura de maneira eficiente. Né? Isso daqui que eu mostrei da mitocôndria, com a musculação é praticamente o que acontece com a massa muscular. Só que a massa muscular, ela só hipertrofia, ela só ganha volume. Ela não multiplica. Né? Então ela não ganha novas células de músculos, né? Ela só ganha volume. Então ela ficaria cada vez maior, né? Já as mitocôndrias, elas multiplicam e aumentam de volume. Então, é uma coisa muito importante você fazer se você quiser perder barriga, musculação e cardio, porque ao longo do tempo você vai ver que a gordura da barriga vai saindo. E por que a musculação me ajuda a focar nessa gordura da barriga? E eu vou tomar um cuidado aqui para não falar besteira, tá? Para vocês não entenderem errado mais, por assim dizer, né? Mas
Vamos lá, deixa eu mostrar essa imagenzinha para vocês aqui. Essa daqui é a nossa gordura do nosso corpo, né? Então, a gente tem aqui a gordura da barriga, então eu tenho a gordura visceral, que é essa gordura que fica entre as vísceras, que é a mais perigosa, ela comprime os órgãos, ela faz eles trabalharem de maneira pior, né? E eu tenho o músculo abdominal aqui no meio, e depois eu tenho a gordura subcutânea, né? Para eu eliminar isso daqui, é basicamente eu tenho que fazer déficit calórico, como eu expliquei para vocês, né? Só que tem muita gente que faz abdominal esperando perder essa gordura. E na verdade, o abdominal ele foca nessa região do músculo. E fazer abdominal aumenta essa região, por assim dizer, tá? Não que seja algo muito absurdo, mas ele aumenta essa região. E aí, se eu quero perder barriga, meu foco tem que ser em perda de gordura, não em aumentar essa região. E aí, existe também os exercícios globais e os exercícios isolados. Os globais, eles são exercícios que eles trabalham várias musculaturas. Se eu pego um isolado, por exemplo, um abdômen, ele trabalha só essa região. Mas se eu pego um global, por exemplo, um agachamento, ele vai trabalhar a região do abdômen, ele vai trabalhar a região da perna, ele vai trabalhar glúteo. E quanto mais musculaturas eu trabalho, maior o meu gasto de energia nesse treino. Então, os melhores exercícios para você perder barriga são exercícios globais de musculação, junto com cardio, tá? Isso vai fazer com que você perca gordura e ganhe massa muscular em mais regiões do corpo, acelerando mais o seu metabolismo. Então, se eu quero perder barriga, é muito inteligente da minha parte focar não em abdominais, mas em exercícios globais. Né? Aí eu ganhando massa muscular no braço, na perna, no abdômen, um pouquinho de tudo, eu vou acelerando meu metabolismo. E uma coisa que acontece também, pensa só se eu faço só dieta. Eu vou perder gordura em todas as regiões do meu corpo. Né? Vamos supor que eu tenho uma barrigona. Se eu perco gordura no meu braço, na minha perna, no meu abdômen, eles vão afinar. Só que eles vão afinar todos iguais. Porque eu estou perdendo gordura sem necessariamente escolher da onde. Então, meu corpo, basicamente, ele queima a gordura do corpo inteiro. Aonde que vai sobrar se isso acontecer? No abdômen, porque é onde eu mais tenho gordura. Então, não resolve só fazer dieta. Porém, se eu faço um treino de musculação, o que acontece? Se eu focar o meu treino em braços e pernas, em vez de eu afinar meu braço e minha perna, eu vou ganhar músculos. Eu vou aumentar um pouquinho o calibre deles. Enquanto eu perco gordura também. E o que vai acontecer? Você vai ter braços menos finos, pernas menos finas do que a região do tronco. Então, uma das estratégias mais inteligentes que a gente tem para conseguir focar nessa perda de barriga é focar em exercício de braço e perna. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que existe um treino que faz você perder barriga mais do que os outros, tá? Só que a impressão que dá quando você vê um treino elaborado dessa maneira é que a pessoa perdeu mais barriga. É esse tipo de treino que eu passo para as minhas alunas, esse tipo de treino que eu fiz para eliminar a barriga, certo? Não que seja o único que funciona, mas eu acho ele o treino mais inteligente que você pode fazer se você quer focar em perda de barriga, tá? Focar em exercícios globais. E não estou falando para eliminar os isolados. Você pode até colocar alguns, só que não vai ser prioridade total no seu treino. Vai ter menos isolados do que globais no seu treino. Beleza? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, beleza? E se inscreve no canal. Será que eu já terminei? Eu fui comendo os tópicos aqui. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Então, beleza. Dificuldade de perder gordura, né? Você só faz musculação. Exercícios errados. Então, já falei dos abdominais, né? E o treino errado. O que é o treino errado? O treino errado é você treinar errado em termos de amplitude, carga. Então, eu vejo também muitas pessoas que têm a fichinha de treino, e quando eu olho a fichinha de treino, ela até que tá boa. Ela seria uma fichinha de treino que te daria resultado. Só que ela não te dá resultado porque você não sabe treinar adequadamente. Você não sabe o tempo de intervalo correto, você não sabe como que ajusta a carga, você não sabe como que é a amplitude daquele movimento. Então tudo isso tira a intensidade do seu treino. E aí um treino que seria intenso, gastaria muitas calorias, seria um treino que te faria ganhar massa muscular, acelerar o metabolismo, ele não está fazendo isso, porque você não está treinando direito. Tá? Não vou explicar como que você faz tudo isso nesse vídeo, mas eu tenho uma playlist bonitinha explicando tudo que você precisa para você treinar como uma aluna avançada. Eu vou deixar no card aqui, tá? É só você clicar para você ser direcionado para lá.
Mas se você conseguir aplicar alguma dessas coisas que eu te ensinei hoje, com certeza você vai ter resultados aí, você vai começar a perder a sua barriga, tá? Então, sua missão agora é a seguinte: assiste esse vídeo, né, do cardzinho para você aprender a treinar melhor e aplica alguma dessas coisas para você começar a perder barriga e identificar o que está te impedindo e começar a ter resultado. Se você gostou, já se inscreve no meu canal e aqui embaixo eu vou deixar o link também da minha consultoria online com treino, dieta e suporte, tudo que você precisa para perder barriga, se você tiver interesse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.